E aí, pessoal, vamos a mais uma leitura dominical. O livro e capítulo de hoje vai ser Romanos, o capítulo 8. Eu tava lendo ainda há pouco, eu até me emocionei de tão lindo que é, né? O título do capítulo, aqui na minha Bíblia, é Nenhuma Condenação, o Pendor no Espírito. Diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não agradam a Deus, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não segue a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é a vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Essa primeira parte do capítulo 8 do livro de Romanos, do versículo 1 ao versículo 11, fala que não há nenhuma condenação, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E fala também sobre o pendor do Espírito, que é o título que eu li no início, né? E aí a gente pode discutir sobre esses dois temas inicialmente. Fala que Deus deu ao mundo seu único filho e primeiro filho, seu primogênito, né? Alguém que ele ama. Ele deu em função de todos nós, pelos nossos pecados, para dizer: venho em carne a esse mundo, assim como vocês, para condenar o pecado, para mostrar-vos a vocês que é possível superar esse pecado, né? E aí eles vão discutindo filosoficamente sobre pecado, sobre pendor de vida e morte, depois, e a gente vai até discutir também. Mas falando de uma maneira mais simples, ele fala que Jesus veio para nos salvar dessa morte, desse pecado, né? Porque aqueles que confiam em Cristo já não estão mais no corpo do pecado, servindo ao pecado, servindo aos nossos impulsos, aos nossos desejos primitivos, de maneira inconsciente, aos nossos vícios, a tudo que nos faz mal, que literalmente nos leva para a morte, relacionamentos abusivos que nos causam angústia, sofrimento, morte. Jesus ele vem, né? Deus vem em Jesus para mostrar que é possível ir para o pendor da vida, do Espírito, sair desse pendor de morte. Ele fala que não há condenação para aqueles que estão no pendor do Espírito, pois esses não vivem mais segundo a carne, segundo seus desejos, segundo seus impulsos. Mas estes estão agora vivendo segundo a justiça divina, a justiça de Deus. E para esses não há nenhum julgamento, porque eles seguem a lei daquele. E é aquele quem pode julgar, só ele. Então não há nenhuma condenação para aqueles que estão sobre a lei, seguindo a lei. Continuando. Filhos e herdeiros.
Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos de Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Do versículo 12 ao versículo 17, o título é Filhos e Herdeiros. E esse versículo, esse trecho, ele está falando que se já não vivemos mais pela carne, mas agora pelo Espírito, nós nos tornamos filhos de Deus e devedores para com Deus. Devedores não no sentido de ser constrangidos por viver segundo a carne, não é por isso. Não é porque somos constrangidos por não seguir os nossos impulsos, porque isso vai fazer parte. Mas devedores porque se vivermos pelo Espírito, certamente teremos vida. Então, se seguirmos a lei daquele, vamos viver em prosperidade, saúde e abundância. E essa é a nossa dívida para com Ele. Entendem? Nós também não somos aqui, fala que não somos mais viventes pela carne, para viver atemorizados, angustiados, tristes, mas nós recebemos o espírito de adoção, Quando nós vivemos segundo o Espírito, nós somos adotados. Quando nós seguimos a lei, nós tornamos filhos, herdeiros, filhos por adoção e co-herdeiros com Cristo, nosso irmão. Ele foi o primeiro de muitos irmãos. Também fala que além da vida que nós receberemos, se com Ele sofremos, com Ele também recebemos a sua glória. Então, quando Jesus fala que nós faremos coisas muito maiores que Ele, essa é a glória que nós receberemos, Ser semelhante ao Cristo Jesus e fazer também assim como Ele fez. O versículo 18, a partir do versículo 18 ao versículo 25, esse trecho tem o título de O Sofrimento do Presente e as Glórias do Porvir, e a glória que virá. O sofrimento de agora e a glória que virá. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois alguém vê o que espera? Mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Certo? Pausa para água.
versículo 18. Porque, para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória. Não, já li. Vou agora fazer a explanação, né? O título desse texto é Os Sofrimentos do Presente e a Glória do Porvir. Aqui, no livro de Romanos, é uma carta aos Romanos de Paulo. Então, Paulo está tentando passar aos Romanos, segundo a minha interpretação, que ele tem certeza que os sofrimentos de agora nem se compara com as bênçãos que há de vir, por sermos filhos de Deus, seguirmos a lei do Espírito e tudo isso que já foi conversado anteriormente, né? Então ele tem certeza, olha, além de vida, de sermos herdeiros, de sermos prósperos, ainda há uma glória, né? Que há de sermos abençoados ainda mais. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, né? Então aqui Paulo ele também está falando que Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher qual lei nós queremos seguir. Se é da vida, o pendor da vida, segundo a lei do Espírito, ou o pendor da morte, segundo a lei da carne, aos meus desejos e impulsos, ao não questionamento, ao viver no automático. Então Deus ele nos dá o livre-arbítrio, mas ele nos cria na esperança de que nós nos tornemos logo como irmãos adotivos, então que nós nos tornemos logo como filhos dele. Ele diz, filho, vai e escolhe o que tu queres, mas te aguarda ansiosamente pelo seu retorno, à casa do Pai. Aí ele fala assim, porque nós sabemos que toda a angústia da criação, de todas as atrocidades que nós vivemos, a carne sofre, mas nós que também estamos aqui, como segundo a lei do Espírito, também sofremos por isso. Nós também somos afetados pelo caos que existe no mundo. E nós ansiamos, né, aguardamos pela glória, pela redenção do corpo físico, pela morte do corpo físico, e a total integração com Deus, morar no céu, como dizem, né, diz o cristianismo aqui. E aí fala que porque na esperança, segundo a lei de Cristo, nós fomos salvos. Então, se eu sigo a lei, se eu sou filho de Deus, eu tenho a esperança de que eu serei glorificado. E é na esperança, não na certeza. Porque fala aqui, ora, se esperança que se vê não é esperança, pois alguém vê como espera. Isso não é esperança, você não tem como esperar algo que tu tá vendo, tu sabe que vai chegar. Esperar é aguardar, né? É confiar que chegará. Isso é esperança, né? É você confia que será feito. E fala que temos que somos salvos na esperança de sermos filhos de Deus, né? Mas essa é a glória que está por vir. É a redenção, é a total integração com o Pai. Ir morar com o Pai, né? Fala que sofreremos no presente também, né? Que não vai ser fácil agora, não é fácil. Mas há uma glória a ser recebida. Qual? Eu não sei. É muito lindo esse capítulo aqui que Paulo traz aos Romanos, a igreja de Romanos. Continuando. A intercessão do Espírito é do versículo 29 ao versículo 30. 2 versículos. Não, do versículo 26 ao versículo 30. A intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, como gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Interessante, né? A intercessão do Espírito. Então fala que quando eu sou filho de Deus, sigo a sua lei e me torno filho, eu também tenho Espírito dentro de mim, o Espírito do Deus. Tenho ele dentro de mim. E como eu não sei orar, nós não sabemos orar da maneira correta, segundo Paulo, ao Espírito de Deus que intercede por nós. Quando oramos mesmo de maneira incorreta, o Espírito ele intercede, porque é Deus quem vigia todos os corações. Então, o Espírito de Deus entende o que o meu coração pede. E assim ele me faz, segundo a sua justiça. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se amar a Deus é o quê? É ser submisso? Não. É ser respeitoso. Eu te amo. Eu te respeito. Eu respeito a sua existência. Eu admiro a sua existência. Eu gosto de estar com você. Não sou preso a você, não sou ligado, não sou nada. Mas eu amo estar aqui. Me faz muito bem. E aqui o que está falando no versículo 27 é que 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que o seguem, que fazem segundo a sua lei. Mas uma validação, mais uma vez Paulo fala que se nós confiarmos, se nós nos entregarmos, se nós fazermos segundo a vontade daquele, todas as coisas fluirão ao nosso favor. Porque nós temos esperança que seremos glorificados. E essa esperança é a intercessão do nosso espírito por Deus. Então, enquanto eu estou seguindo a lei de Deus, Deus sabe o que eu estou precisando, porque já está lá no meu coração. E todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque eu o amo, eu confio, eu espero. E o Espírito intercede por nós. Para encerrar, o último texto do capítulo chama As Provas e a Certeza do Amor de Deus. É do versículo 31 ao versículo 39. Diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, meus irmãos? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? O que nos separará do amor de Deus? Como está escrito. Alexa. Como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores
por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as coisas do presente, nem do futuro, nenhum poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e Cristo Jesus é o nosso Senhor, é quem nos mostrou o caminho. Vamos ao título: As provas e a certeza do amor de Deus. Repousado em mim, e se eu passar pelo vale, tá. A música super casando com o tema, né? As provas de que Deus intercede por nós do seu amor. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu tenho certeza que a tua vara e o teu cajado me consolarão em momentos de aflição. Entre os braços da meu descanso, onde eu descansarei. Vamos lá. O que vamos dizer diante de todas essas coisas que já foram discutidas? Alguém tem alguma coisa a dizer? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes de tudo, o entregou para morrer por nós, que também sofremos igual a Cristo, também como Cristo, porque esse mesmo também não nos glorificará como tal, já que o prometeu. Quem é que vai acusar um filho de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem vai nos condenar? É Cristo Jesus que morreu por nós. E quem ressuscitou, que está à direita do Pai, intercede por nós. Quem vai nos condenar se seguimos a lei dele? Só ele pode nos julgar. Quem vai nos condenar? Quem vai nos separar do amor de Cristo? O quê? Será a tribulação, a fome, a nudez, a angústia, a tristeza, a dor, a sede? O que vai nos separar do amor de Cristo? O quê? Eu não consigo pensar em nada. Porque está escrito: por amor a ti nós somos entregues à morte, e somos considerados como ovelhas que estão indo para o matadouro, né? Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, daqueles que nos ensinou, Jesus Cristo. Então, como ele foi um grande vencedor, nós também podemos ser, e nós também somos que nele confiamos e esperamos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nada, nem o presente, nem o passado, nem o futuro, nenhum poder, nada, absolutamente nada, nem a água, nem a chuva, nem a terra, nem o fogo, nem o ar, nem a minha mãe, nem o meu pai, nem meu filho, nem meu tio, nem minha irmã, nada, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Nada, absolutamente nada, nem o meu pé, nem o meu dedo, nem o meu cabelo. Nada. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Até o próximo.